Olá a todos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Meu nome é Nancy e é com grande prazer e alegria que estou aqui para um bate-papo sobre o Evangelho. Desde já agradeço ao Centro Espírita Seara do Mestre pelo convite e oportunidade. Antes de iniciarmos o nosso Evangelho dessa noite, vamos fazer uma pequena prece de abertura e que sejam todos muito bem-vindos a esse momento. Serenando os nossos corações, os nossos pensamentos, vamos nesse momento agradecendo ao Pai da Vida por essa oportunidade, por esse momento de aprendizado, que possamos tirar o melhor proveito daquilo que ouvirmos, daquilo que estudarmos, e que possamos, ao longo da nossa jornada evolutiva, colocarmos em prática o que aprendemos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós hoje e sempre. Graças a Deus. E é assim, então vamos lá, né? Começando o nosso Evangelho. O tema de hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do nosso querido Allan Kardec. E o tema, ele está no capítulo intitulado Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos. E o nosso item é o item de 6 a 9 e trata do assunto Os que dizem Senhor, Senhor. Então vamos ver o que esse texto nos traz antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Vamos lá? Os que dizem Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que obrai a iniquidade. Esse texto está em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, dando continuidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos. E combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Esse trecho também está em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, e tem semelhante em Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49. Naquele, pois, que quebrar um desses mínimos mandamentos, é que assim ensinar aos homens será chamado muito pequeno no reino dos céus, mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Esse trecho está em Mateus capítulo 5, versículo 19. Graças a Deus. Então, esses temas, esses trechos, né, melhor dizendo, eles estão no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos tentar conversar um pouquinho a respeito deles à luz da doutrina espírita. Mas eu deixei eles claro para vocês que estão na Bíblia, então vocês podem recorrer a eles na Bíblia também, dar uma lida, né? E esse texto, ele chama a nossa atenção porque ele fala aí dos verdadeiros discípulos e ele fala dos cumprimentos da lei. Que lei é essa? Então, quando nós vemos esse trecho, nós nos perguntamos, seguimos os preceitos de Deus? Seguimos as suas regras? Seguimos o que é ensinado? Lembre-se que as primeiras leis, né, foram os 10 mandamentos. E se a gente reparar bem, Jesus, mais tarde,
ele fala que resume-se os 10 em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, e aí ele fala que ali estão todas as leis e os profetas. Porque se nós repararmos bem, se eu quero o bem a mim, eu também desejo ao outro, ou vice-versa. E acima disso tudo está Deus. E aí nos colocando nessa correria do nosso dia a dia, nas situações que nós vivemos nesse mundo, será que nós conseguimos conciliar essas coisas? Será que nós conseguimos obedecer essas regras, cumpri-las? Ou será que estamos longe disso? Somos cristãos que honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, orgulho, cupidez e de todas as paixões? Nós vivemos lá e cá? É isso? Muitas vezes é assim que nós fazemos? Esses atos, sem o sacrifício dos nossos defeitos, nada valem aos olhos do Pai. A Ele interessa o nosso íntimo. Então, o que diz esse texto mexendo com a gente? Então, colocamos aí a pensar um pouco. Se eu cumpro ou não, se eu tenho essa dificuldade porque estamos aí na matéria e nós nos preocupamos com aquilo que está ao nosso redor. Mas será que nós sacrificamos tudo ao mesmo tempo, né? Pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Pelas paixões? E aí, será que nós mudamos alguma coisa? Não adianta nós imaginarmos que nós temos que mudar só a superfície. Mudar o cabelo, mudar o jeito das roupas, mudar o meu jeito de pensar, de falar, faz parte disso também. Então, essa mudança não deve ser só superficial, né? Nós teremos aí que mudar um pouco a mais, né? Se nós quisermos realmente, né, seguirmos o preceito de Deus nosso Pai. Tem um trechinho no livro Opinião Espírita, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz, que a mensagem se chama Santidade de Superfície. E eu achei muito interessante, eu só vou ler um trechinho dela, só o início, que ela fala assim: muitos companheiros de convicção espírita costumam afirmar que estão imbuídos de fé ardente, mas os inquisidores do passado que acendiam fogueiras pela imposição do crê ou morre, também a possuíam. Olha só, né? Peguei só esse início porque eu achei interessante. Essa questão de você seguir os preceitos, cumprir com as regras, isso não vale só para um ou outro, vale para todos nós, qualquer religião, qualquer uma que realmente procura seguir as palavras de Deus e os ensinamentos de Jesus. E olha só, será que só balbuciarmos palavras ajuda? Só ter aqueles dogmas ou rituais? E nossos atos não caracterizam e dignificam o verdadeiro cristão? Conhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras, não é o que diz na Bíblia? Ou seja, se não nos tornarmos melhores, nem caridosos, nem indulgentes para com o próximo, será que tem alguma coisa aí? Será que vale só simplesmente eu seguir uma determinada religião, cumprir com aquelas regras que tem lá, mas eu não me transformar? Eu tenho que
já ir refletindo sobre isso. Também pensar nas nossas orações, as nossas preces. Elas são da boca para fora ou parte de um coração sincero e puro? Como é que nós fazemos as nossas preces? Uma prece sincera, ela é bem recebida por Deus. Se nós pensarmos um pouco, nós vamos perceber que a prece é uma conversa com Deus nosso Pai. E Jesus mesmo fala, quando ele ensina a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ele fala que é para a gente se fechar em nosso quarto e orar a Deus em silêncio. Olha só, né? Muitas das vezes a gente não tem nem esse tempo, não é? De nos prepararmos e fazermos a nossa prece, a nossa oração, naquela correria, naquele frenesi do dia. Mas esse silenciar, esse fechar a porta é dentro de nós. Tirar esse momento para a gente ter essa conversa com Deus, esse bate-papo. Isso é muito importante. Mas como é que eu faço esse bate-papo? Às vezes as pessoas podem falar assim, ai, mas eu não sei orar, eu não sei fazer uma prece, eu não sei rezar tão bonito quanto algumas pessoas. Mas adianta só isso? Só essa beleza das palavras? E o sentimento? As palavras têm que estar cheias de sentimento. Qual é o sentimento? Olha só. Então nós juntamos aí atos, ações, a nossa prece. E nós percebemos que se nós não fizermos as coisas de maneira certa e sincera, estaremos nos afastando de Deus, estaremos nos afastando do reino dos céus. Por isso que no trecho do Evangelho ele fala, né, que entrará no reino dos céus aquele que fizer a vontade do Pai. Olha só, né? Então assim, adianta falar que, nossa, eu estou seguindo uma religião, então estou salvo. Não, não sempre é assim, né? Vamos aí realmente refletindo sobre a nossa existência. Então, mesmo que falemos com o nosso querido Mestre Jesus, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em Teu nome expelimos os demônios, em Teu nome obramos muitos prodígios? Jesus responderá, pois eu nunca os conheci, apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Ou seja, Ele sabe se nós estamos fazendo as coisas corretamente ou não, ou se estamos fingindo simplesmente aquilo que nem somos. Então, muitas das vezes, Ele vai perceber, muitas das vezes, né, Ele vai sempre perceber se eu estou fazendo a coisa de forma correta e de forma sincera, ou se eu estou simplesmente fazendo as coisas para que os outros vejam, para me mostrar para as pessoas, né? Ele sabe o que vai dentro do nosso coração. O reino de Deus é para os mansos e humildes e caridosos. E para alcançarmos a graça em sua presença, devemos ter a prática da lei do amor e da caridade. Olha só, e não é fácil, né? Você fazer a caridade, principalmente a caridade moral, né? A caridade material é mais fácil, porque a caridade material, sei lá, a família precisa de um alimento, precisa de uma roupa, precisa de alguma coisa, é mais fácil nós pegarmos e oferecer aquilo para as pessoas. Mas, quando se trata da caridade moral, aí o negócio complica um pouquinho. Daí vai o perdão, vai a tolerância, vai a paciência. E aí? Complicou, né? Mas nós vamos buscar isso através do amor.
né? Vamos lá lembrar, né? Jesus, o que ele nos diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele fala do amor. Então, e Tiago também nos fala que a fé sem obras é morta. Olha só, né? Então, se nós juntarmos aí as duas coisas, então nós sabemos que nós temos que trabalhar. Então, não simplesmente eu acreditar, eu falar e não fazer, né? Eu também tenho que colocar, né? Eu tenho que colocar a mão na massa, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que buscar fazer essas duas coisas, né? Vamos imaginar uma balança e nisso eu tenho que ter, né? A fé, eu tenho que ter a caridade, eu tenho que ter essas duas coisas balanceando, né? Usar os recursos intelectuais, materiais e morais que dispomos para realizarmos a nossa tarefa tão bem quanto possível, ao que estiver ao nosso alcance, seguindo o roteiro de Jesus. Olha só, recursos intelectuais, materiais e morais. Nós temos isso. Basta nós buscarmos, nós temos a boa vontade. E nós temos essa vontade de passar isso, né? Não simplesmente de ficar com a gente. Aí também não adianta eu ter tudo isso e ficar comigo, né? Só teremos sucesso nas nossas obras se na sua elaboração levarmos em conta os preceitos divinos. Eu fico pensando quantas vezes nós vamos fazer alguma coisa na nossa vida e pensamos assim, será que Jesus faria assim? Será que está correto? Aí vocês vão perguntar assim, mas eu não sou religioso o suficiente, não sei todas as palavras, não conheço a Bíblia, não conheço o Evangelho. Né? Sabe onde está esses preceitos? Na nossa consciência. Sim, é ela quem nos cobra quando nós fazemos algo de errado. Quando nós fazemos algo de errado e nós sabemos que é errado, pode ter certeza que a consciência cobra, não é verdade? Ela pesa um pouquinho, tipo assim, olha, nossa, pisei na bola, fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito. E se a gente não percebe isso ainda, a gente vai ter que aprender a perceber isso. A gente vai ter que, sabe essa mudança nossa? Eu vou ter que trocar os meus defeitos pelas virtudes, trocar os vícios por algo positivo. Então, essa mudança, né, nós vamos aí também percebendo o que eu posso mudar, o que pode ser diferente e o que pode ser mais parecido com os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. As palavras de Jesus são eternas. Olha só, haja visto que já se passaram mais de 2000 anos, olha. E elas estão mais vivas do que nunca. Por que será? Porque elas são verdadeiras. Jesus, ele não só falava, ele agia. Ele falava com a multidão, mas ele falava de uma forma que ele mostrava para aquela multidão que ele também cumpria aquilo que ele falava. Então, ele agia fazendo as coisas da forma correta. E essas palavras, elas nos orientam tanto para a salvaguarda da vida celeste, mas também nos garante a paz, a tranquilidade e a estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. E olha só, estabilidade na vida terrena, né? Nossa, os problemas do dia a dia nos deixam atordoados. Acontecem as coisas e a gente muitas vezes fica sem rumo, não é verdade? Nós nos transformamos assim, a gente não sabe para onde vai. E é nas palavras do Cristo que a gente encontra conforto para nos sentirmos melhor.
não é verdade? Quando ele fala do salvaguarda da vida celeste, né? O que é isso, né? É aquele que serve de garantia e defesa e amparo. Ou seja, Jesus nos deixou ensinamentos, nos deixou palavras somente? Não. Ele nos deixou aí um amparo. Bem visto, né? O Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, não é verdade? Quando ele mostra, né, o amparo que Deus nos dá. Olha só, então o Evangelho, ele é roteiro de luz para todos nós, renovando a sociedade humana para a implantação do reino de Deus na Terra. Vamos lá novamente, não só por palavras, porque quantas vezes nós vemos aí pessoas que às vezes durante a história nós vemos isso, falaram em nome de Deus para criar guerras, para destruir pessoas. Então não simplesmente utilizar as palavras para fazer algo que eu tenho vontade de fazer e outras pessoas às vezes utilizam. Não. No Evangelho nós temos as palavras, um roteiro de vida, um roteiro de luz, que nos auxilia a enfrentar todas as dificuldades que nós passamos enquanto encarnados. Não é? É um roteiro. E se nós conseguirmos segui-lo, nós vamos sair passando pelas dificuldades de uma forma mais tranquila. Ai, Nancy, então quer dizer que eu ainda vou passar por dificuldades? Ah, vai. Infelizmente vai. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, ou seja, é uma escola. Né? E na escola nós temos aí diferentes anos, diferentes séries, né? E vamos aprendendo, vamos passando por eles, vamos amadurecendo, vamos aí buscando conhecimento e vamos também conseguindo aprender e transmitir, não é verdade? Então, tudo isso auxilia nessa renovação da sociedade humana. Então, não ficamos fechados nesse mundo e não criamos coisas novas. Há o progresso, há mudanças e nós temos que acompanhá-las. Mas lembra que a gente conversou já falando que as palavras do Cristo estão aí mais verdadeiras do que nunca? É como se fossem ditas hoje, né? Nós trazendo o Evangelho, quando nós trazemos ele para nós, no nosso dia a dia, falando que ele é um roteiro para nós. Então, ele está presente nesse presente onde nós estamos. Ele mostra para nós como nós lidarmos conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor. A gente tem que ter cuidado que eu não posso mudar o mundo, mas eu posso começar mudando a mim e automaticamente, quando eu mudar a minha pessoa, eu mudo as coisas que estão ao meu redor. Ah, é porque eu mudo as outras pessoas? Não, não é porque eu mudo as outras pessoas. Eu mudei a mim, lembra? Então, se eu mudei a mim, eu passo a ter um olhar diferenciado com o próximo. Meu olhar fica diferente, não é? Olha só. Assim, se as instituições humanas, sejam políticas, sociais e religiosas, ao se apoiarem nas palavras de Jesus, serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Lembra que no trecho do nosso Evangelho, Jesus nos traz esse trecho falando da casa fundada sobre a rocha, que ela é firme, né? Eu tenho uma base firme. Se eu tenho uma base firme, a casa vai ficar ali firme. Agora, se eu tenho uma base com uma areia, aí é lógico, né? O vento, a chuva, que significam os problemas, ou significa as situações da nossa vida,
É lógico que elas vão derrubar. É onde nós ficamos sem porto, né? Nós não conseguimos nos sentir seguros. Ao contrário, né? Serão como uma casa construída na areia, né? Onde o vento, ó, as resoluções, o rio, que é o progresso, a levarão. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha só. Mais uma vez, Jesus aí nos chama a atenção. Que para chegar até Deus, nós temos aí que seguir um caminho. E ele deixa as lições, ele deixa as parábolas, os ensinamentos, que fazem com que a gente tenha aí o nosso roteiro. E a gente chegue até o Pai. Não é simplesmente falar por falar, mas se fazer firme, construir essa base firme, para que qualquer coisa que aconteça conosco não nos atinja. Devemos buscar compreender os exemplos, as lições que Jesus nos deixou e aplicá-las no nosso dia a dia. Aquilo que eu falei, não adianta a gente buscar e guardar para si. Não, aplicar ela no dia a dia. Aplicar com os outros? Não, aplicar conosco mesmo. A gente tem que ter sempre essa noção de começarmos conosco mesmo. Essa é a melhor forma de nos aproximarmos de Deus e reverenciá-lo. Ou seja, não só com palavras, mas através de ações. Então, nós percebemos nessas palavras do Evangelho que tudo são palavras e são ações. E o meu agir tem muito a ver com o meu falar. Então, aquela história de assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona, né? A gente tem que ter esse cuidado. Não posso fazer isso. Nós vamos imaginar como crianças, sabe quando somos como crianças? Que nós observamos as pessoas e aprendemos com as pessoas mais pelo ver do que pelo falar. Às vezes as pessoas falam e a gente, como diz a mãe da gente, que no ouvido sai pelo outro. Mas aquilo que nós vemos, nós conseguimos guardar, nós conseguimos aprender e nós mais tarde conseguimos reproduzir. E é assim que nós devemos perceber o Evangelho. Vendo, ouvindo, fazendo, construindo as coisas para que elas sejam diferentes, para que elas sejam melhores. Então, o verdadeiro cristão, ele busca a sua melhora o dia a dia, a sua melhora, a conquista da melhora íntima. A doutrina espírita fala muito da reforma íntima. E esse texto faz a gente refletir um pouco sobre essa reforma íntima, não é verdade? Porque como é que eu posso mudar as coisas sendo muitas vezes o homem velho ainda? E aí? Né? Eu sou aquela pessoa que não mudo, que ajo sempre da mesma forma, que não quero perceber diferenças. Como devo fazer? Como é que eu devo agir? Será que é dessa forma? Não. Eu tenho que acompanhar a evolução. Acompanhar a evolução, mas trazendo comigo os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E eu achei muito interessante essa leitura. E no livro também, Espírito da Verdade, no finalzinho,
da mensagem que fala em plena era nova, ele nos diz o seguinte: honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo das nossas próprias pegadas. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. Olha só, Jesus, ele fala que ele não veio ser servido, mas ele veio servir. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, que nós possamos então levar isso em nossos corações, que nós possamos sentir essa mudança, saber que nós podemos mudar, nós podemos agir de forma diferente e assim nós criarmos um mundo melhor. Essa é a intenção. A gente sabe que não vai transformar esse mundo, né, num paraíso de uma noite para o dia, mas nós podemos torná-lo um pouco melhor a partir do momento que melhorarmos a nós mesmos. Que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um de nós, nosso querido irmão e mestre Jesus, nos auxilie nessa mudança interior nossa, que seja interior e exterior ao longo do tempo. Obrigada, meus queridos irmãos. E antes de eu encerrar com vocês, vamos encerrar com a nossa prece de finalização. Vamos lá. Querido Pai, querido Mestre Jesus, agradecemos a Ti pelas palavras, pela lição do Evangelho. Abençoe a cada um de nós, Senhor, abençoe os nossos familiares. Pai querido, que possamos fazer nas nossas vidas o melhor, que possamos tirar o melhor proveito das lições do dia a dia, que possamos transformar a nós num homem novo, que a sua luz, o seu amor continue amparando a todos nós hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, queridos irmãos. Até uma próxima vez.